Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. Graça Amém. e paz. Amém. Irmãos, glória a Deus. Essa noite é mais uma noite de vitória, a nossa quinta-feira da vitória, e nós estamos aqui hoje para adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Sim. Eu quero te cumprimentar e te convidar para você participar conosco, para você também compartilhar, esse vídeo para os teus amigos aí. Você pode agora aproveitar a gravação aí, já compartilhando para quem você deseja que esteja também participando desse culto juntamente conosco, amém? Eu quero orar com vocês agora, pedir a direção ao Espírito Santo pelo nosso culto, para que em todo o tempo o Espírito Santo esteja nos orientando, nos dirigindo, nos guiando, para o nome do nosso Deus ser glorificado. Eu quero convidar minha esposa, ela vai orar ao Senhor. Glória a Com Deus. essa oração a gente vai dar por aberto o nosso culto em nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando neste momento e apresentando ao Senhor nesse culto, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Senhor grandioso, Glória soberano, nosso Deus tão maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, reunidos em Tua presença, Senhor, nessa quinta-feira, Pai amado, desse propósito desse culto, Senhor Deus, que é as causas impossíveis, Senhor Deus, que na verdade não existe impossível para o Senhor, Deus. Tudo é possível àquele que crê. Senhor, nós temos visto, Senhor Deus, o quanto milagre o Senhor tem derramado, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos, e Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que opera milagres, que faz maravilhas, Senhor, a todo aquele que crê, Senhor Deus. E nesta noite, mais uma vez, nós estamos colocando esse culto diante do Senhor. Nós sabemos, Pai querido, que a Tua palavra será ministrada aqui, Senhor Deus. E nós glorificamos a Ti pelo poder glorioso da Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela produz vida, Senhor. Sim, a Tua palavra, Senhor Deus, ela opera, Senhor Deus, milagres, faz maravilha na vida das pessoas. E agora aqueles que estão em casa, Senhor amado, não somente os que estão aqui, Senhor Deus, mas todos aqueles que estamos assistindo agora nos seus lares. Eu apresento a vida de cada pessoa agora, Senhor Deus. Comece já a preparar o coração dos teus filhos que estão agora, Senhor, assistindo este culto. Como o Senhor já tem feito muitos testemunhos de vida dos lares, Pai querido, onde o Senhor tem operado maravilhas, milagres, Senhor Deus. E nós cremos que nessa noite não será diferente. O Senhor estará agindo, fazendo e operando milagres, Senhor, para a Tua glória. Por isso nós já Te exaltamos e glorificamos e queremos já Te agradecer também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está aí em casa, você que está participando conosco nessa noite, fiquem atentos, fiquem ligados, adore ao Senhor, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de receber honra, glória, louvor, ação de graças, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler um texto com vocês hoje, no livro de Marcos, mas antes de eu ler esse texto, eu quero orar mais uma vez com vocês. Eu quero aproveitar o pastor Wellington está aqui, eu quero convidar ele para vir aqui, a gente orar mais um pouquinho. Eu sinto que nós precisamos orar mais. A gente fala de comunhão, Comunhão começa com oração. Não dá para ter comunhão se não tiver esse relacionamento com Deus, com o Pai. Então vamos orar mais um pouquinho. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Aleluia. Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa. Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, e engrandecemos o Teu santo nome, porque nós sabemos em quem temos crido, ó Pai. Sabemos que Tu és o Deus de Israel, sabemos que Tu és o nosso Deus, ó Pai, aquele que nos guarda, nos protege. Ah, Senhor, e agora nós queremos lançar no Teu altar, como diz a Tua palavra, toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade. Pai querido, em nome de Jesus, recebe a oração do Teu filho, a oração da Tua filha que
faz, Senhor, nesse momento. Glorificado, Senhor. Tu conhece o coração de cada um deles, ó Pai. Tu conhece a mente, Senhor, tu sonda. A tua palavra diz que tu esquadrinha mentes e corações, ó Pai. E nós queremos colocar essas necessidades no teu altar. Espírito Santo de Deus, contempla cada lágrima, cada aflição, cada motivo, ó Pai, que deixa a tua filha ou teu filho sem dormir, que aflige o coração dele, que aflige o coração dela, Pai. Envia, Senhor, conforto e consolo através do teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz que o teu Espírito é o nosso consolador, aquele que nos orienta, aquele que nos guia. Ah, Senhor, mostra ao teu filho, mostra à tua filha que nós não estamos sozinhos, ó Pai. Quantos dos teus filhos nesse momento enfrentando enfermidades, adversidades, ó Pai, questionando a tua presença e o teu cuidado, manifesta nesse momento, ó Pai, através do teu Santo Espírito, o teu poder na vida do teu filho. Ah, Senhor, toma cada igreja, Senhor, fortalece e aviva, ó Pai, os teus filhos espalhados aonde quer que eles estejam, porque vivemos tempos difíceis, ó Pai. Vivemos tempos em que as pessoas estão sendo levadas à tua presença, Pai. Estão sendo seduzidas por aquilo que vem, ó Deus. A tua palavra diz que nós não caminhamos por vista, Pai. Nós caminhamos por fé. Mostra aos teus filhos, ó Pai, que existe algo maior, que existe algo além daquilo que eles estão vendo, daquilo que os olhos podem enxergar, que existe, Senhor, esperança naquilo que não vemos, que existe refúgio em Ti, que existe alegria e prazer em Ti. Espírito Santo de Deus, nós carecemos e dependemos de Ti, carecemos e dependemos da Tua manifestação. Dependemos que o Senhor, ó Pai, nos socorra, literalmente, ó Pai, que não nos deixe submergir. Espírito Santo de Deus, arrebanha novamente o teu povo, arrebanha novamente o teu povo com alegria, que o teu povo vá, que o teu povo venha à tua casa, cantando, louvando de alegria, adorando o teu nome. Senhor, só é possível através do teu Espírito. Então nos enche com mais de Ti. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja. Aquela igreja que está lá perdida. Aquela ovelha que está lá desgarrada. Aquela ovelha que está sem caminho. Aquela ovelha, Senhor, que está sendo seduzida pelos prazeres deste século. Aviva, torna a dar vida aos teus filhos que estão desanimados agora vendo essa live. Espírito Santo de Deus, a igreja é tua. Senhor, nós somos teus instrumentos, teus filhos. Tudo é para o louvor da tua glória. E nós carecemos da manifestação do teu poder. Mostra, Senhor, que ainda existe Deus sobre Israel. Mostra que ainda existe alguém que guarda aquele povo escolhido e separado, aquele que vai herdar a eternidade contigo. Se levanta, Espírito de Deus, em favor daqueles que proclamam o teu nome, aqueles que agonizam em sofrimento, mas não cedem, aqueles que derramam lágrimas, mas continuam marchando. Que o teu poder seja a bandeira da tua igreja, que o mundo olhe para cá e diga que verdadeiramente nós não estamos sós. Nós somos teus, Senhor, e somos tudo, Senhor, e somos tudo em Ti. Fora de Ti, Senhor, nós carecemos apenas da Tua misericórdia e clamamos pela Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir a Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 2. Marcos 9, do versículo 2, a gente vai ler até o versículo 9. Do 2 ao 9, esse texto é o texto da transfiguração. Se você está em casa também quer participar, né? Então, abra sua Bíblia aí para você também participar conosco, né, desse momento de Marcos capítulo 9,
a partir do versículo 2, amém? Nós vamos ler. Você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, mais tarde a gente vai colocar também no YouTube, né? O Carlos prepara ali e já manda para o YouTube. Então você pode já compartilhar isso aí para o nome do Senhor ser glorificado, né? E nós temos certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nessa noite, através da palavra dele, porque a palavra do Senhor ela é poderosa, né? Diz assim o texto bíblico em Marcos capítulo 9, versículo 2, diz assim, olha, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estava maravilhado. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém, queridos? Esse texto ele é muito conhecido, a gente fala sempre, né? A gente está sempre lembrando Jesus, né, transfigurado ali naquele lugar, no lugar de oração, no monte, lugar a sós com Deus. Era uma maneira que Jesus tinha, né? Já era costume do próprio Senhor Jesus se retirar, e ele escolhia lugares mais desertos, seleto, né? Eu falo que o monte é um lugar seleto, e ali ele chamou, ele convidou, né, Pedro, Tiago e João, e foram ali naquele monte em particular para ter comunhão, irmãos. Isso aqui, Jesus ele mostra que nós precisamos ter comunhão, e para ele ter comunhão com o Pai, para ele ficar sozinho ali, ter mais liberdade, ele se retirava. Isso também acontece, tem que acontecer conosco também. Quer ficar mais a sós com Deus para ninguém te incomodar? Procura um lugar secreto, né? A Bíblia manda você procurar o quarto secreto, né? Fecha a tua porta lá, você que vai falar com Deus, você vai ter comunhão com Deus. E eu quero parar um pouquinho aqui com você que está me ouvindo em casa, me assistindo aí, participando, para a gente poder ver alguma coisa, né, dentro desse texto aqui, importante para nós. Uma delas é que, olha, pense comigo, medite comigo, nas pessoas que estavam naquele lugar, naquele momento. Ó, Jesus, a personagem principal, né, o autor da vida, o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele estava ali naquele lugar. E ele leva consigo 3 pessoas importantes também na Bíblia, apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, homens também de comunhão com Deus, homens que tinham realmente relacionamento com Deus. E olha quem que ele se apresenta aí na transfiguração. Quem aparece para Jesus? Moisés, o homem que andou, que viu Deus face a face, o homem que tinha comunhão com Deus, que 40 dias no Monte Sinai, né? Lá Deus aparece para Moisés, para falar com Moisés. Deus deu ali as leis para Moisés ali. Quem é o outro? Elias,
homem que também sempre esteve a sós com Deus, numa comunhão poderosa com Deus. Então, se você analisar, você vê que aqui era um grupo seleto. Quanto mais comunhão com Deus, irmãos, mais você é classificado, qualificado, né? Deus, Ele mostra isso aqui para nós, para a gente ver como é importante ter comunhão com Ele, como é importante você ter intimidade com Ele, porque isso aqui são homens de intimidade com Deus, homens que estavam realmente em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Por isso é importante a gente analisar essas coisas e a gente ver que quando você está em comunhão com Deus, coisas maravilhosas acontecem. Aleluia. Eu falo isso, né? E aí eu começo a lembrar do meu tempo com Deus. Eu, o pastor Zacarias, a gente tinha muita experiência com Deus no monte, porque a gente aprendeu isso com quem? O Senhor, não é verdade? O próprio Moisés ensina isso para nós, Elias ensina isso para a gente, e depois Jesus vem e pratica, né? Esse momento, sempre momento com Deus, busca a Deus, e a gente fazia muito isso, tá? Quando a gente começou ali em São José do Vale do Rio Preto, foram 20 anos, toda semana a gente subia o monte, não tinha uma vez na semana que a gente não estava lá no monte, fazendo nossas orações, levando uma parte da igreja para buscar o Senhor, e com isso o Senhor manifestava ali a sua glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e eu quero então deixar essa palavra para você introdutória, né? Hoje quem vai pregar é o pastor Roger, né? Então não posso ficar falando muito aqui não, deixar ele trazer a palavra para nós aqui, mas é importante que você entenda, porque a nossa palavra introdutória é de comunhão, né? É de relacionamento, é de estar perto do Senhor cada dia. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais seguro nós vamos estar e nos sentir. Quando o pastor Hélio estava orando ali, eu falo assim, essa oração, ela confirma o que nós estamos, né? Vamos ler aqui, precisamos estar perto de Deus. Você que está em casa aí, né? Tem gente que não está vindo na igreja com medo, sabe, irmãos? E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele lança fora o medo. Claro que a gente não vai abusar, claro que a gente não vai brincar com coisa séria, mas a gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa manter nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas também temos que manter nossa comunhão com os nossos irmãos. Amém, queridos? Orar uns pelos outros, buscar mais a Deus. Esse tempo é um tempo muito precioso para nós, né? É um tempo difícil? Mas é um tempo importante também, porque nesse momento é o momento que Deus vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas, onde nós vamos ver os milagres de Deus, amém? Então vamos continuar, irmãos, vamos manter nossa comunhão, vamos manter nossa vida de oração, porque não tem comunhão sem oração, na verdade, começa com oração, e aí o Espírito Santo vai trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos fazer para estar mais ligados com o nosso Pai Celestial. Vamos louvar o Senhor agora? Glória a Deus. Depois a gente vai ouvir a palavra, a mensagem nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos, saudamos os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Motivo de muita alegria, estamos na casa de Deus. Podemos louvar, entoar cânticos com alegria a esse Senhor. E crendo que a minha promessa e a sua promessa chega hoje. Nós estamos buscando isso hoje nesse culto. O culto das causas impossíveis. Apresente ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Posso ver Deus Todo-Poderoso. as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. A igreja de pé cantando conosco. Aleluia. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Aleluia. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Cante, igreja. Sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Diga, igreja, com fé. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Todo-Poderoso. Nesta hora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai ver a Deus. Tome posse do seu milagre, exercite a sua fé diante desse Deus poderoso, desse Deus vivo. Ele habita em mim, Ele habita em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia! Tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas e os milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Obrigado, Senhor. Vivo as promessas e os milagres. Glória a Deus, Hoje o aleluia. meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Diga, igreja, com fé. Me dá vitória. Nessa hora, Glória a Deus, aleluia. hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Cante, igreja, peça, igreja.
Isaac. E essa porta, a porta do milagre, ela só abre pela fé. Só abre pela fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louva o Senhor com as palmas, irmãos. Em nome de Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos. Onde o Espírito habita, onde o Espírito está, a alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Tu és Senhor, Pai. Tu és Senhor, Pai. Tu és Senhor. Oh Jesus, meu Deus. Precisamos ser renovados neste horário. Glória a Deus. Aleluia. Já quero ser igual. Santo, santo é o teu nome. Renova-me, Senhor Jesus. Renova, Senhor. Põe em mim teu coração. Que coisa linda que você está pedindo. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Aleluia. necessita mais de ti. Humildes de coração. Aleluia. Renova-me, Cante, igreja, nos ajude. Senhor Para o Senhor. Jesus. Eu creio, eu tenho certeza que Ele está nos contemplando. Já não quero ser igual. Ele quer ouvir a declaração do seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Oh Senhor. necessita mais de ti. Aleluia. Nós temos Glória a Deus. necessidades. Porque Nós temos tudo necessidades. que há Só o Senhor pode suprir, Pai. coração As famílias, Pai. necessita mais de ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, Senhor. Te agradecemos porque sabemos, Pai, em quem temos crido e sabemos que sairemos daqui. Nós que estamos aqui, quem está em casa, sairá daqui com a sua vitória. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, pastor Roger. Roger, um amigo que Deus no curso hoje está fazendo, né? Mas nós estamos aqui, você que está em casa agora, vai participar dessa palavra que Deus já colocou no coração do pastor Roger, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos,
colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada ouvinte, de cada participante desse culto nessa noite, mesmo aqueles que estão em casa agora, os irmãos que estão aqui na igreja, participando desse culto da vitória. Usa a vida do Teu Filho, Senhor. Usa e prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, não deixe que nada venha nos roubar a atenção, mas que todos nós possamos estar atentos, porque a Tua palavra é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. E eu sei que o Senhor vai usar a vida do Teu ungido nessa noite aqui para nós, por isso oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá uma desinfetada aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou vacinado já. Já estou mais do que vacinado, irmãos. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Aleluia. Um dia de maravilha, um dia de glória, um dia abençoado, um dia que você separou para exaltar e glorificar o nome desse Deus. Um dia que o Senhor nos fornece e nos presenteia. Eu não sei se tem alguém no meio da igreja que está celebrando, né, anos de vida, mas a cada dia é um dia a celebrar, a cada dia é um dia a se exaltar, cada dia é um dia a se comemorar, porque mais um dia o Senhor nos concede. Glória a Deus. Mas um dia o Senhor nos presenteia. E eu me alegro em poder ver esta igreja linda e maravilhosa, pessoas tão belas, presente aqui nesse lugar. E você também que nos assiste, estando aí na sua casa, ou no trabalho, aonde você esteja, celebre também neste dia, se alegre com o Senhor, porque é um dia que o Senhor nos fez. Irmãos, eu separei uma palavra, e é justamente uma palavra a qual o pastor aqui trouxe um pequeno detalhe a respeito do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A bem verdade é que a igreja do Senhor, ela tem vivido tempos difíceis, porque a igreja agora ela tem dois trabalhos. Ela tem o trabalho de evangelizar aquele que não foi evangelizado, aquele que ainda não conhece a obra redentora do Senhor, de Cristo. E a igreja agora ela tem um segundo trabalho, pastor Morelli. A igreja tem um segundo trabalho de encorajar os que já foram evangelizados, os que já conhecem a obra redentora, porém estão congelados, traumatizados por conta de um tal chamado Covid-19. Então a igreja ela tem o trabalho de resgatar aquele que ainda está perdido e também encorajar aquele, que está e corre um sério risco de acabar se perdendo, porque o inimigo ele não deixou de trabalhar por conta do Covid-19. Ou deixou de trabalhar, pastor? Ele ganhou, foi força, né? Parece que foi um combustível. Lá no inferno ninguém chegou anunciando, para de trabalhar porque o Covid está aí, vamos ficar em casa, né? O hashtag fiquem em casa, irmãos. Hashtag fiquem em casa. Mas respeitando, é claro, a vontade de todos. Mas vamos lá. Segundo a Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 19.
Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno: quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas ou vestes, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário ou escrivão da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar a luz. E eu me pergunto, e também a igreja, mas tenho certeza que algumas pessoas que aqui se encontram e aqueles também que nos assistem, tem muito bem um sentimento, presta atenção no que eu vou dizer agora, tem muito bem um sentimento, pastora, daquilo que Ezequias, o rei de Judá, do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e ele próprio descreve que um sentimento de uma mulher, uma mãe, futura mãe, mas já com um sentimento guardado no seu coração, porque uma mulher que está grávida, gerando, a ponto de dar à luz, eu tenho certeza que, ainda que a criança não nasceu e ela ainda não tem um filho, e ainda não é chamada de mãe, e sim futura mamãe, né? Mas eu tenho certeza que esta mulher já carrega um sentimento de que ela tem uma convicção que ela é mãe, mesmo ainda não tendo a criança em seus braços, mas uma promessa, missionária Xana, uma promessa gerada há 9 meses dentro de si própria, sentindo o feto, a criança mexer, sentindo as dores, sentindo as contrações, sentindo a alegria, celebrando, fazendo, né, na época não, mas hoje, né, fazendo, né, o bolinho de 1 mês, o bolinho de 2 meses, o bolinho de 3 meses de gestação, preparando o enxoval, fazendo um chá de fraldas, convidando todos os conhecidos, as amigas, a festas, a sonhos, a planos, e o sentimento, tenho certeza que as mamães que aqui estão presentes, aqui nos assistem, elas sabem muito bem que o momento em que as contrações elas começam a se elevar e há o sentimento de que a hora está chegando, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos sofrimentos das contrações, ainda assim há um sentimento de gozo, de alegria, de paz, um sentimento toma conta daquela família. Aleluia. E a tão esperada hora do médico dizer: nasceu. É um menino, ou talvez é uma menina, está bem.
dia se alegrem. Glória a Deus. É, Deus. É, Deus. E aonde as dores que estava tomando conta passa a dar lugar às lágrimas de alegria. Amém. E as mães aqui sabem muito bem. E quando este rei ele declara, é como uma mulher que está a ponto de dar à luz, a criança está a ponto de nascer, mas esta mãe não tem força para dar à luz. Nos dias de hoje, nós temos métodos adversos para que uma criança possa nascer. Mas nesta época não se conhecia a não ser o parto chamado parto natural, o parto normal. E se uma mãe não tem força para expelir a criança, certamente esta criança morrerá dentro de si. Então, o tão sonhado dia, a tão sonhada chegada de um novo membro da família não é celebrada, aonde as dores dariam lágrimas, dariam lugar às lágrimas de alegria, e certamente esta mãe morreria até junto. Mas a história diz que Rabsaque, um grande mensageiro e também um estrategista, porque as suas palavras elas eram estratégicas, e fazia qualquer rei se convencer que era melhor a rendição e se subjugar a Senaqueribe, o rei da Síria, do que tentar a sorte ou acreditar em qualquer divindade ou qualquer Deus a qual se professava fé. E foi justamente isso que Rabsaque foi fazer com Ezequias. Ezequias, não iluda este povo, não engane nem a si e nem aos seus. É melhor se render, é melhor se subjugar e se submeter à vontade do grande rei Senaqueribe, porque certamente nem você, nem o seu exército e nem Deus algum, porque todos os outros deuses a qual eles clamavam, a qual eles confiavam, não foram capazes de derrotar ou de guardar as cidades a qual o grande rei dominou. A Bíblia diz que Ezequias rasga as suas vestes, e este ato de rasgar as suas vestes é um ato que é feito, que é sim, acontecia, e somente este ato de rasgar as vestes, ele só era realizado quando o rei tinha certeza de que nada poderia evitar o fato ou o acontecido. Isso demonstra um sentimento que já estava apoderando-se deste rei, um sentimento de angústia, de incapacidade, de inferioridade, um sentimento já de derrota estava dominando o seu ser. Vamos lá, para não perdermos mais tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que ao convocar os seus, e aquela carta que havia sido recebida, carta esta de afronta, de angústia, de pêsames, esta carta ela foi enviada a um profeta Isaías, chamado também de profeta messiânico.
Então a carta também relatava todos esses dados e dizia: será que o Senhor nos entregou? Será que as nossas mães, tendo dores de parto, serão incapazes de dar à luz? Será que estas mulheres que tão esperavam a chegada desta bênção, desta vitória, será que essas mulheres vão se lamentar? E a palavra de Deus vai dizer que esta carta, ao ser recebida pelo profeta, diz a palavra do Senhor que esta carta ela foi apresentada, ela foi interessada, e ela não foi interessada a um qualquer, a um Deus qualquer. Diz a palavra do Senhor que esta carta foi apresentada ao nosso Deus, ao Senhor, o Rei dos Reis, ao Eterno, a um Deus poderoso, a um Deus que rege e governa todas as coisas, a um Deus que conhece, e Ele, quando conhece, sabe de todas as suas angústias e de todas as nossas aflições. E a palavra do rei e a palavra do profeta foi dita assim: porventura esse Deus ainda é Deus, e esse Senhor é o Rei dos Reis, e Ele criou todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Morelli, a palavra vai dizer que quando esta carta ela foi apresentada, aquele sentimento que tomava conta daquele povo, aquela angústia, aquela tristeza, a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor apareceu no arraial dos assírios, e este anjo, ele derrotou 185 mil assírios. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, quando acordaram, eles se viram embaratinados, em confusão, não sabendo reconhecer quem era e quem não era do seu exército. Aleluia. E a história diz que pela mão de um anjo, 185 mil foram derrotados. E o povo de Deus sequer precisou derramar uma gota de sangue para se justificar e demonstrar que esse Deus é um Deus que guarda os seus. Aleluia. Talvez você se pergunte: mas pastor, nesse resumo de tudo, aí onde o Senhor quer chegar, o que eu quero te dizer nesta noite é que enquanto você estiver debaixo de uma mão poderosa como a mão desse Deus, praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Glória a Deus. Nada poderá te atingir, nada poderá te assolar. Enquanto você estiver debaixo da mão poderosa desse Deus, nada chegará diante da tua tenda, porque o Senhor tem guardado aqueles que confiam nele. O teu dia vai chegar, a tua hora vai chegar. Eu sei que as notícias, eu sei que as coisas têm a tirar a nossa paz. Eu sei que tudo isso, ao nosso entendimento, parece tudo novo. E tudo isso tem trazido um sentimento de angústia para muita gente. Quem aqui de nós, ou talvez daqueles que nos assistem, já não pensou: se eu pegar isso, será que eu vou continuar vivo? Eu ouvi dizer que alguém morreu, eu ouvi dizer que os hospitais estão cheios, eu ouvi dizer que já passaram de X número de pessoas que já morreram. Quem aqui ainda não pensou nisso? Mas talvez o maior sentimento a pairar em nossos corações é:
ainda que eu pegue, eu continuarei confiando naquele Glória a Deus. que governa todas as coisas. Ainda que eu pegue, eu continuarei confiando no Deus da minha salvação, naquele que me chamou por eleito, naquele que me entregou a chave, naquele que confiou em mim o seu evangelho, naquele que me chamou para pregar as boas novas e naquele que me deu a certeza da salvação em Cristo Jesus. Oh, mamãe, oh, Deus poderoso! Eu estou dizendo que o mensageiro de Senaqueribe, Rabsaque, não era um mensageiro qualquer, ele entregava uma carta qualquer, não. O homem era um estrategista. As suas cartas, elas já causavam espanto, porque a primeira coisa que ele fazia é mostrar que não tem solução, não tem escapatória, não existe outro jeito, não perca seu tempo. Era o que ele queria dizer nas suas cartas. E às vezes ele acrescentava: todos os outros deuses não puderam livrar. Então ele estava dizendo: se todos os outros não puderam, não será o seu diferente. Se rende, fica mais fácil. É melhor não resistir. É como alguém quer que você participe de alguma coisa que você sabe que você não deve participar. É como alguém que tenta te oferecer alguma coisa e lá dentro de você está dizendo: isso não é mais para você. Você não pertence mais a este mundo. Você está aqui, mas esse lugar aqui não é mais para você. Tem um lugar melhor. Deus tem preparado algo melhor para você. Oh Deus, Não se conforma com essas coisas. Vocês não já pararam para pensar que às vezes algumas coisas tendem a fazer a gente se conformar com as coisas, dizer assim: isso é assim mesmo, não vai mudar não. É normal fazer a gente acreditar que algumas coisas que vêm surgindo é normal. E é mais fácil a gente aceitar, né, do que a gente propriamente discordar ou questionar. Rabsaque, ele queria que fizesse Ezequias entender que era mais fácil ele aceitar do que ele propriamente tentar entrar em atrito ou algum tipo de luta. Mas a história vai dizer que, ainda que o medo tomou conta de si, ainda que a angústia tomou conta de si, a ponto dele rasgar as vestimentas, é como se fosse um ato de repúdio, de tristeza, mas ainda assim, ele tinha esperança nesse Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero aproveitar e fazer um clamor nesta noite. Convidar a você a ficar de pé. Oh Deus, glória.
quero levantar esse clamor por esta igreja, pela sua casa, pelos da sua família. Eu quero levantar um clamor por esta cidade, por aqueles que nos assistem, quer os que estejam perto ou ainda aqueles que estão distantes. E quero que vocês entendam que esse Deus ainda é um Deus que resgata, que estende a mão. Esse ainda é um Deus que controla, é um Deus que rege. Esse ainda é um Deus que muda o quadro da medicina. Esse ainda é um Deus que confunde aqueles. Esse ainda é um Deus que bate o martelo. Esse ainda é um Deus que rege e governa todas as coisas, porque na mão dele e nele é todo o poder e glória que a ele pertence. Glória a Deus. Eu não sei até onde você pode ir. Eu não sei até onde você é capaz, mas eu quero te dizer que você pode ir mais do que você pode pensar. Porque existe um Deus que nos capacita. Existe um Deus que ainda nos fortalece. E Ele está sempre assim dizendo: você pode, porque eu tenho dado ordem a teu respeito. Eterno Deus, nesta noite, ó Pai, eu elevo a minha voz à tua presença. Eu coloco-me, ó Deus, aos teus cuidados. Assim, ó Senhor, como aquele profeta, meu Deus, elevou, ó Deus, as palavras de Rabissaque à tua presença e colocou diante de ti, aos teus cuidados, ó Pai, tudo aquilo, ó Senhor, que estava por vir. Todo aquele cenário, ó Deus, que estava diante dos olhos de todos aqueles homens. Ainda que o exército de Senaqueribe fosse numeroso, o Senhor ainda era um Deus, ó Pai, e ainda é Deus que controla e rege todas as coisas no céu e nesta terra. Pai, eu quero colocar todas as vidas, ó Pai, que pertencem a esta igreja, todos aqueles que nos assistem nesta hora, ó Deus poderoso, ou até mesmo aquele, ó Pai, que não pôde entrar, ó meu Senhor, mas eu quero colocar diante de Ti a todas as nossas causas perante a Tua grandeza. Sentimentos, ó Pai, às vezes se apoderam de nós, o medo, a angústia, a frustração. E assim, ó meu Senhor, como Ezequias, ó Pai, clamou a Ti dizendo: é como uma mãe, ó Deus, que não tem força para gerar e dar a luz. Mas eu quero declarar, ó Pai, e profetizar que tudo aquilo, ó Senhor, que a Tua igreja tem desejado, todos os sonhos que estão sendo gerados, ó Pai, eu profetizo que nenhum deles se perderá, porque o Senhor é Deus que faz nascer, Tu és Deus que faz crescer, Tu és Deus que faz dar fruto, Tu és Deus que faz morada no céu e faz o Teu povo subir, ó Pai, para estar contigo. Toma os Teus filhos, ó Pai. Se porventura alguém se encontra doente, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, derrame a Tua unção de cura. Que a Tua igreja receba nessa hora uma porção, ó Pai, de cura. Não importa a enfermidade, não importa o diagnóstico médico, não importa, meu Senhor, o martelo que se bateu dando a sentença. Tu ainda é Deus, ó Pai, que muda a história desta humanidade. Oh, nem mandai de cabadai, mandai de cabadai. Oh,
Eu estou sentindo Ele aqui, irmãos. Eu estou sentindo Deus. Aleluia. Tem pessoas, irmão, nesta igreja que vai receber, irmãos, uma unção de cura. Pessoas entrarão aqui dando testemunho de que o que estava não está mais, porque Deus, Ele entrou nesta causa. Deus, Ele julgou a tua vida, e Deus derramou graça sobre a tua vida. Na tua casa não chegará enfermidade nem praga alguma, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Oh, meu Deus da glória! Hoje é quinta-feira das causas impossíveis. E se formos para clamar a Deus por algo que eu e você possam fazer, nós não clamaremos. Glória a Deus. Clamaremos a esse Deus por algo que eu e você não podemos fazer. Oh, Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, nesta noite. E te agradecemos, porque Tu és Deus, ó Pai. De ontem, Tu és Deus de hoje, e há de ser Deus eternamente. Obrigado, ó Pai, te agradecemos. Visita, meu Senhor, a cada um, e aos Teus cuidados eu os coloco, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Elogie a Deus com as suas palmas. Aleluia. E assim glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus falou conosco poderosamente, né? Porque o nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe, né, o que o povo precisa ouvir. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de ânimo, né? Porque em meio a tantas coisas, o medo às vezes tenta tomar conta da gente. Não é verdade? Tem muitas pessoas aí que não estão nem saindo de casa com medo. Então, mas a palavra de Deus para nós, irmãos, é essa: não deixe o medo tomar conta de você. Creia. Eu falo sempre que o rei Josafá, ele fala uma palavra que a gente tem que guardar ela no coração, irmãos. A gente tem que ficar firme na palavra. E eu vou encerrar agora para a gente desligar as câmeras, né? Para a gente fazer só um encerramento aqui na igreja de unção. Nós vamos ungir os irmãos. Mas para você que está em casa ainda, recebe aí essa palavra aí de conclusão. Porque quando o pastor estava pregando, Deus falava muito isso comigo aqui. Que muita gente, o Rabsaque, esse Rabsaque, ele era um instrumento do diabo, do inimigo, para amedrontar. E ele queria amedrontar Ezequias, ele queria tirar as forças, porque o medo tira a força. Não deixa orar, não deixa guerrear. E a gente sabe que em Josafá ele falou o seguinte: olha, crede no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. E crede também nos seus profetas e prosperareis. Então essa é a palavra para nós, irmãos. Esse é o momento que a gente tem que se apegar à palavra. Crê em Deus, estaremos seguros. Crê nos profetas de Deus, nós vamos prosperar. Nós vamos ver Glória a a Deus. vitória. Aleluia. Aleluia. Então eu tenho certeza que essa palavra que Deus usou o pastor Roger é uma palavra para despertar você, para encorajar você. Não tenha medo. O vírus para nós ele é perigoso, para nós. Para Deus ele não é nada. Eu falei isso aqui há poucos dias. O que é isso para Deus, irmão? Esse vírus para Deus não é nada. E se Deus está permitindo, Ele também está testando a nossa fé. A gente não pode brincar, a gente não pode abusar, mas a gente não pode também se deixar levar o medo tomar conta da gente. Nós temos que continuar a nossa obra, a obra que Deus nos confiou.
Em nome de Jesus. Então, eu vou só despedir com a bênção agora para a gente encerrar, amém, querido? E a gente vai encerrar o culto agora aqui das câmeras, né? Desligar a câmera aqui. Para você que está em casa receber também essa oração de apostólica na bênção do pastoral, tá bom? Receba aí em casa agora e a gente vai encerrar. Depois a gente vai continuar aqui na igreja com o nosso momento de ofertório e também a nossa unção para aqueles que estão aqui conosco, tá bom? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra de ânimo, de encorajamento, de despertamento, palavra de vitória para a tua igreja, Senhor, arrancando todo medo do coração, arrancando todo pensamento contrário, negativo, porque quem dá vitória para nós é o Senhor. Por isso nós te agradecemos, meu Deus. O Senhor mostrou isso lá a Senaqueribe, o Senhor mostrou isso lá ao Rabsaque, o Senhor mostrou lá ao próprio rei Ezequias, que é o Senhor é quem manda, é o Senhor quem dá a última palavra. Por isso, ora e já declaro sobre a tua igreja, Pai, na terra, aqueles que estão ao alcance de nossa voz, que eles também agora sejam abençoados, fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Nós ministramos agora, Pai, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que a vitória do Senhor, que a bênção do Espírito Santo seja agora sobre cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, participando desse culto em casa, onde quer que eles estejam, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. O culto está encerrado para as câmeras, né? Agora a gente continua ele aqui.